Deixa eu conversar então com a deputada Carmen Zanotto, que já está no telefone com a gente. Deputada, muito obrigado por nos atender. A deputada que foi escolhida pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta, para ser a coordenadora de ações de logísticas aqui no sul do Brasil. Deputada, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Na prática, essa designação do ministro foi em função da nossa experiência como gestora e profissional da área da saúde que sou, muito mais por essas características do que propriamente pela questão do nosso mandato enquanto deputada. Muito bem, então a senhora já aceitou, né, deputada, esse convite. O que seria na prática, né? Quais serão as responsabilidades da senhora nessa questão de logística? Acredito que seja uma conversa, né, com os próprios prefeitos, com os governadores da região sul do Brasil. Como é que vai ser esse trabalho da senhora na prática, deputada? Esse trabalho não tem nenhuma designação formal, mas é para a gente ser o elo de apoio, da relação entre os 3 estados do sul, junto com o Ministério, porque esse momento é um momento que exige de todos nós muita unidade, muita compreensão, porque é uma situação que ela é muito atípica para todos nós, ninguém nunca viveu isso, então é comum a gente viver muitos ruídos e até a dificuldade de informação. Então, é muito mais a lógica de apoiadora dos estados, servindo como interlocução por estar em Brasília, porque eu também sou membro da Comissão Externa de Acompanhamento por parte da Câmara Federal e sou relatora dessa comissão. Então, eu permaneci em Brasília para facilitar as atividades, até os encaminhamentos dos documentos que estão sendo produzidos pela Comissão Externa, que vão aos órgãos do governo. Então, pela facilidade de eu estar em Brasília, a gente passa a ser este elo entre o Ministério da Saúde, junto com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, porque a saúde funciona tripartite. Então, as diretrizes, elas são pactuadas pelos 3 entes da federação, Ministério, Estados e município. Nosso papel é de interlocução, de facilitadora, não é de gestora em hipótese alguma, porque a gente nem vai executar esse papel porque ele não nos compete. Esse papel e os planos de contingência competem aos estados, aos municípios, e a gente então vai fazer essa interlocução, saiu o material não chegou, onde é que ele pode ter parado, quais são as dificuldades da chegada, porque esse momento é um momento de muita apreensão, a dificuldade da chegada dos materiais, os EPIs que a gente tanto fala, eles são fundamentais para a equipe de saúde, tanto a equipe de saúde que está nas Esses equipamentos ainda não chegaram, deputada? Os EPIs ainda não chegaram em Santa Catarina, por exemplo? Não, uma parte chegou, a primeira remessa, mas ela é insuficiente, com certeza absoluta, é insuficiente. A segunda remessa e a terceira já estão sendo organizados os envios para os estados, só que a dificuldade que os estados estão tendo de compra desses materiais também é a dificuldade do Ministério, que está fazendo compras internacionais para poder suprir, porque nós estamos vendo uma situação mundial. Então, a dificuldade das máscaras, das luvas, dos aventais, dos propés, dos óculos, ela não é uma realidade de Santa Catarina, é uma realidade nacional, e o Ministério tem procurado suprir isso. Por isso que ele está ajudando também os estados com recursos financeiros, mas os estados também estão tentando comprar e estão tendo a mesma dificuldade. Ok. O que mais o governo federal deve repassar para os estados e para os municípios? O governador já falou que 14 milhões já entraram na conta em Santa Catarina. Outros 20 devem chegar aos municípios. O que mais já está decidido que o governo federal vai mandar para os estados aqui do sul, hein, deputada? Tá. Os 14 milhões que já estão no Fundo Estadual de Saúde para fazer frente são os recursos iniciais. 20 milhões que vão chegar amanhã nas contas do conjunto dos municípios, eles foram divididos per capita pela Comissão Intergestora Bipartite, que é composta pela Secretaria de Estado e pelo Colegiado de Secretários Municipais de Saúde. Deverá estar chegando amanhã, é a previsão, aquele conjunto de 20 leitos de UTI que a gente chama, que são respiradores, monitores, bombas de infusão e as camas. São 20 que deverão estar chegando amanhã, é a previsão de chegada, a gente tem que cuidar e acompanhar se realmente o secretário Elton vai receber esses equipamentos amanhã. O Ministério já emitiu portarias autorizando os municípios
no horário estendido, ou seja, os municípios que entenderem e que possam estar ampliando o seu horário de trabalho vai ter financiamento por parte do Ministério. É importante a abertura do horário estendido nas unidades básicas de saúde para não superlotarem as UPAs e as portas dos hospitais. Então, o horário estendido já está autorizado por portaria, os municípios estão se organizando, assim como o credenciamento de novos leitos de UTI, os leitos que possam estar sendo disponibilizados para o Sistema Único de Saúde, para o atendimento dos pacientes com Covid-19. Deputada, você então como este elo aí, né, de ligação entre os estados do Sul, o governo federal, o próprio ministro da Saúde, a recomendação agora é seguir de fato esta quarentena? Qual é a recomendação que a senhora passa como uma porta-voz do governo federal aqui para a região Sul, hein, deputada Carmen Zanotto? O ministro Mandetta foi muito feliz na sua entrevista, na sua coletiva no último sábado, esclarecendo a autonomia dos estados com relação às ações que já tinham tomado, a manutenção dela ou a flexibilização delas, sempre baseado em orientações técnico-científicas. Qual é a grande preocupação de uma mudança abrupta na rotina? É ainda a falta de estrutura que os estados não têm, nem os municípios, e não é por culpa dos estados, não é por culpa dos municípios, é pela dificuldade ainda que se tem na chegada dos equipamentos para fazer frente a uma demanda maior. Os kits para o teste rápido deverão estar chegando esta semana, para depois serem distribuídos aos estados, que é uma das formas da gente poder ter noção das pessoas que estão apresentando sinais e sintomas, se comprova ou não, né, que seja portador do vírus para poder ficar isolado. Então, a gente precisa fortalecer essa estrutura da saúde, porque nós também precisamos sim pensar na economia, mas precisamos pensar no restabelecimento da indústria, do setor produtivo, com a segurança de que aqueles que precisarem do setor saúde terão acesso e acesso com qualidade, garantindo então os leitos de UTI e os equipamentos, tanto para os trabalhadores quanto para as pessoas que precisarem desses equipamentos quando estiverem numa unidade de saúde. Deputada Carmen Zanotto, muito obrigado pela sua participação por telefone aqui, explicando então os recursos que serão destinados pelo governo federal. Muitos já chegaram, equipamentos de proteção individual ainda faltam chegar, como a deputada conta para a gente agora. A deputada Carmen Zanotto recebe, portanto, essa missão, né? Essa missão que não é de gestão, mas sim de ser uma porta-voz, né? Podendo conversar com os municípios, com os estados do Sul e levando essas demandas também ao governo federal. E a deputada que esteve com o ministro Henrique Mandetta da Saúde falou que a recomendação segue a última declaração dele em entrevista coletiva, que os estados permaneçam com essa questão de quarentena até que os hospitais sejam estruturados, uma decisão que vem do Ministério da Saúde e do governo federal.